Boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Bom, hoje nós estamos para fazer o nosso segundo vídeo. O primeiro foi sobre o Salmo 15, o verdadeiro cidadão do céu. E hoje nós vamos continuar a nossa sequência de estudos que falam sobre esse tema. O verdadeiro cidadão do céu, características de um crente que deve viver no mundo que nós estamos hoje. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite e que a gente possa ter um estudo abençoado, né? Feche os seus olhos onde você estiver, né? As igrejas de Campo Novo, de Montenegro aqui em Rondônia, e se mais algum irmão estiver vendo também, vai ser uma bênção. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de poder estudar a sua palavra. Eu te apresento cada uma das pessoas que estão vendo esse vídeo, nessa época, Senhor, de corona, que nós não podemos sair, fazer o teu culto na tua casa, mas tenho certeza que o Senhor já tem visto e tem ouvido, Pai, cada um dos teus filhos e recebe a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, abre nosso entendimento, abre nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos receber a sua palavra e que ela possa surtir efeito na nossa vida, fazendo com que hábitos que não te agradam mudem nas nossas vidas e que nós possamos então te servir com mais verdade, com mais sinceridade todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, te agradecendo por essa oportunidade. Amém. Amém? Bom, como sempre a gente começa, né, os dois versículos base para o nosso estudo do verdadeiro cidadão do céu, das características de um crente, são Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, depois você já abre e acompanha, dá pausa no vídeo, acompanha, que diz então assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós reconhecemos ao Senhor como Salvador da nossa vida, nós deixamos a nossa vida de lado e passamos a seguir a vida de Jesus, a servir o Senhor como Ele quer ser servido. Então isso quer dizer que nós crucificamos os nossos desejos, as nossas vaidades, aquilo que não tem a ver com características de um servo de Deus, né? As prioridades que antes existiam na nossa vida, elas mudam, mas a gente continua nessa terra. Então a gente precisa fazer o quê? Viver, como diz aqui, a vida que eu vivo agora na carne, eu não vivo mais para os meus únicos propósitos, mas eu vivo para a vontade de Deus, eu vivo para fazer de acordo com o que Cristo me mandou. Crente pode se divertir, crente tem como fazer coisas legais, crente pode ser feliz, crente pode ser alegre, só que a gente vai fazer das coisas de uma outra forma diferente das que o mundo faz. Diferente da que as pessoas que não professam a fé que nós professamos em Jesus, que elas fazem. Então isso é que é importante nós observarmos. E também 2 Coríntios 5, 17. Vamos lá? 2 Coríntios 5, 17. Diz o seguinte: se a vida que agora eu vivo, não vivo mais para mim, mas vivo na cruz, crucificado com o Senhor, vivo na fé que o Senhor me deu. Então, 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós reconhecemos o Senhor, é normal que o Senhor venha e transforme a nossa vida. Começa de dentro, isso começa a aparecer por fora, mas começa por dentro. E essa vida não é mais a mesma. O velho homem fica lá atrás. E é isso que nós precisamos apresentar todos os dias ao Senhor agora, características de um verdadeiro cristão. Então vamos para Salmo 1. Interessante que o livro de Salmos são canções, orações, poesias. E o primeiro salmo que é uma oração que tem registro é o Salmo 90. Ele está lá no 90, mas ele foi o primeiro, ele é uma oração de Moisés. O salmo que nós vamos ler hoje é o Salmo 1, que não é o primeiro, mas é o Salmo 1. Ele é uma canção e ele é um autor anônimo. Não se sabe quem escreveu, nem exatamente em que período ele foi escrito, mas é esse que nós vamos usar porque ele pauta muito sobre a vida
do cristão, né? Ele é um salmo que abre os demais cânticos, orações ou poesias, porque trata um pouco de como deve ser a diferença entre a vida de um cristão e a vida de alguém que não serve o Senhor. Provavelmente, todos eles, né, foram escritos no período de 1000 ou 900, né, existe essa dúvida, até 400 ou 300 antes de Cristo. Então, nós temos aqui no Salmo 1, sabemos que é uma canção, não sei quem escreveu, mas o título dela é A Felicidade dos Justos e o Caminho dos Ímpios. Para o Senhor, só existem dois tipos de pessoas, não é gordo, magro, alto, baixo, branco, negro, asiático, não é isso. Para o Senhor existe quem serve e quem não serve, né? Quem o adora e quem não o adora. Então ele tem aqui a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então abre sua Bíblia, vai acompanhando comigo. Você tem liberdade para devolver pelo WhatsApp as suas considerações, aquilo que você quer falar, coisas, Tati, fica mais legal se colocar mais isso, se a gente observar mais aquilo, manda que vai ser uma bênção, amém? Então diz aqui, algumas versões falam, a minha, essa daqui, fala a felicidade dos justos. Nós vamos falar do justo hoje, nós vamos deixar o ímpio de lado, nós vamos falar do justo, porque o assunto trata realmente sobre a característica de um cidadão do céu, de um crente verdadeiro nessa época. Então, deixa o ímpio no cantinho dele, vamos falar sobre as características que nós, que servimos ao Senhor, precisamos ter. Algumas versões falam a felicidade dos justos, outra fala a alegria do que teme ao Senhor, e outra fala a recompensa daqueles que servem a Deus. São versões diferentes. Não sei como é que está o título da sua, mas dá uma olhadinha aí depois. E começa assim, então, essa canção. Bem-aventurado. Nós sabemos que bem-aventurado na Bíblia, ele é assim o máximo. Nós temos na Bíblia o bem-aventurado e o ai. São dois extremos. Se o Senhor diz para você ai, o negócio ficou feio. Pode saber que o bicho vai pegar. Agora, se o Senhor diz para você bem-aventurado, é o outro extremo. É mais ou menos como a euforia e a depressão. O bem-aventurado é assim, você é abençoado, você é bendito, você é sortudo, você é aclamado quando você fizer estas coisas. Então vamos observar aqui. Bem-aventurado o varão. Geralmente na Bíblia, quando se fala de varão, em alguns textos fala especificamente sobre o homem, né? O varão, o homem, o provedor. Mas em alguns textos o varão se refere ao ser humano. Então, nesse caso aqui, está se referindo ao ser humano. Então, poderia ser bem-aventurado, ou seja, abençoado, sábio, inteligente, né, no sortudo no sentido não de sorte, mas no sentido de bênção mesmo. O varão, ou seja, o ser humano, o homem e a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vamos começar por aqui, então. O Senhor, ele nos orienta claramente através de algum dos seus servos, que nós não sabemos quem é nesse cântico. Ele nos orienta que, se você quer ser um cidadão que está de acordo com a vontade de Deus, convertido e que demonstra o seu testemunho de conversão, você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Esse andar não é andar de caminhar, é o andar de ir pelo pensamento, de observar, de dar atenção à conversa, entendeu? Do conselho do ímpio. Quem é o ímpio no dicionário? No nosso dicionário de língua portuguesa, o ímpio é uma pessoa que não consegue fazer o bem, que tem tendência a fazer o mal, que não tem fé, que não tem nenhum tipo de... Continuando então, o vídeo travou. Então, que não anda, uma pessoa que quer servir ao Senhor, a Bíblia diz que ela não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Ela não deve ir pela cabeça de um amigo que tem um mau conselho para você. Crente, procura crente para dar conselho. Procura o seu pastor, procura o seu pai na fé. Não vai atrás de pessoas que não professam a mesma fé que você professa. Então, existem pessoas que estão nesse caminho, né? Que estão indo pela conversa daquela pessoa que não tem nada a ver com os planos de Deus. E você fala com ela, ela não consegue entender isso. Ela não consegue parar, ela não consegue voltar. E ela continua. Aquele que consegue, que percebe que o conselho não é bom, que aquilo não é da vontade de Deus, e ele consegue parar e voltar. Mas tem pessoas que não conseguem e continuam. Qual é o próximo passo?
nem se detém no caminho dos pecadores. Além de a coisa já estava muito ruim, seguindo conselhos, indo pelo pensamento de ímpios, de pessoas que não professam a fé no Senhor, que não estão nem aí para as coisas de Deus, já estava muito ruim. Mas agora ainda ficou pior, porque a pessoa foi tanto nos conselhos que agora ela está caminhando com os pecadores. O ímpio conseguiu mexer na mente dela, aquela pessoa que não amava a Deus conseguiu mexer na mente dela, e agora ela não só vai no pensamento de uma pessoa que não teme ao Senhor, como agora ela começa a caminhar com essa pessoa. Então, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho do pecador, ou seja, aquele que não anda com o pecador. Porque você viu, de ímpio passou para pecador. Antes só não tinha amor pela palavra de Deus, agora é pecador, agora comete pecado, agora faz o que desagrada ao Senhor. E aí, às vezes a pessoa pode estar indo nos conselhos dessa pessoa. Então, bem-aventurado é o ser humano, seja abençoado, sábio é aquele que nem segue conselho de ímpio, que não anda com pecador, tem que ser bobo, alienado, não pode conversar com as pessoas, não é nada disso. Aqui a gente está falando de conduta cristã, é a sua que tem que vencer o mundo, não é do mundo que tem que vencer você. Então não se detém no caminho do pecador, você conversa com a pessoa e às vezes ela entende e volta, não vai, entendeu? Não segue aquele caminho, entende que aquilo não é uma coisa boa e consegue voltar. Mas tem pessoas que não conseguem voltar, que não conseguem enxergar que não é por ali e seguem. E agora o negócio vai ficar muito ruim. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andava segundo o conselho de ímpio. Depois de tanto ouvir a conversa, começou a caminhar com o pecador. E agora não ouviu, não voltou. E agora então se assenta na roda dos escarnecedores. Nós sabemos que escarnecedor é aquela pessoa que zomba de Deus, que blasfema contra a palavra de Deus, é alguém que demonstra nenhum pingo de respeito pelo Senhor, nem pela sua palavra, nem por nada. Então agora ficou muito ruim, porque às vezes o crente que está dentro da igreja, que conhece a palavra, porque é para eles que nós estamos falando aqui, são dos justos, daqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor, daquele que diz que já foi crucificado com Cristo, que está vivendo a vida de Cristo na terra, é dessas pessoas que às vezes estão com o ouvido tampado, que não estão dando mais crédito à palavra de Deus, não ouvem mais, já tem birra com o pastor, não quer conversar com o irmão, não quer pegar conselho com mais ninguém, e aí começa a ouvir essas pessoas. Começou com ímpio, depois começou a andar com o pecador, e agora ele se assenta na roda do escarnecedor. Não é característica de um servo de Deus, não é característica de um cidadão do céu. Por isso é que a palavra diz que se você quer ser bem-aventurado, não siga o conselho do ímpio. Não ande com o pecador e muito menos faça parte, se assente na roda do escarnecedor. De jeito nenhum você pode fazer parte disso. Qual deve ser então o procedimento? Além desse, de não seguir conselho de ímpio, de não se deter em caminho de pecador, e não estar sentado com o zombador, blasfemando contra Deus, tirando sarro de Deus ou das coisas que ele pode fazer, duvidando do que Deus diz que vai fazer. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nós precisamos lembrar que esse período de Salmo, ele não era um período cristão, ainda era os judeus, era o Senhor Deus de Israel, o grande eu sou. Ainda não havia Jesus nesse período, ainda não haviam as profecias mais fortes sobre Jesus. Algumas já haviam, mas não haviam as mais fortes sobre Jesus. Então aqui fala de lei no sentido de palavra do Senhor mesmo, de orientações de Deus. Então, ao invés de em vez de seguir conselho de ímpio, ao invés de andar com pecador, ao invés de se sentar, de fazer parte de roda de escarnecedor, aquela pessoa que quer ter o seu testemunho perante a sociedade de um cristão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, o prazer dele está na palavra do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. É para ser aquele crente chato, que não fala com ninguém, que não dá sorriso, que não brinca nunca de jeito nenhum. Aqui está dizendo que o que move essa pessoa a viver todos os dias, que a conversa que ele tem todos os dias com os outros, ela sempre está pautada nas palavras do Senhor. É sempre uma palavra de esperança, é sempre um versículo bíblico, é sempre um contexto bíblico, é sempre uma conversa sadia, boa, nada de sentido ambíguo, nada daquela conversa nojenta, de você fala uma coisa, mas está querendo dizer outra. Conversa de crente não funciona assim.
Então, o nosso prazer é na lei do Senhor, é na palavra do Senhor. Nela a gente medita de dia e de noite, ou seja, o nosso procedimento é assim, a gente ganha as pessoas desse jeito, o nosso testemunho funciona assim. Nós caminhamos com as pessoas, eles olhando pra gente, vendo um brilho diferente. Qual é a recompensa de quem se porta desse jeito? Nós sabemos que aqui são características de um cidadão do céu. Qual é a recompensa? Como é que essa pessoa vai ser vista pela sociedade, pelo próprio Deus? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Vamos pensar no cenário. O cenário desse cântico é o deserto. Nós temos aqui toda a característica da Palestina, é areia, é deserto. Você não encontra igual no Brasil, que você encontra um monte de árvore bonita para você ficar embaixo, não tem nada disso. Entende? Então, aqui o nosso cenário é um cenário de deserto. Imagina agora você caminhando no deserto e você encontra uma árvore plantada e junto a um ribeiro de água. Tem um ribeiro de água que já é algo que é raríssimo. E além de ter um ribeiro de água, você tem uma árvore bonita, frondosa, plantada ali junto. E engraçado que essa árvore que está plantada junto ao ribeiro, que se fala junto, é bem próximo. Então imagine que essa árvore está plantada, as raízes delas são profundas, as raízes delas entram por baixo do rio. Esse rio que é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Essa fonte de vida, ela entra por essas raízes, ela abastece essa árvore é frondosa. Qual é a função de uma árvore? Em primeiro lugar, é dar o tronco em si para o recosto e para o descanso. Depois, a função de uma árvore é dar folhas para ter sombra, são dar flores para ter beleza, são dar frutos para ter alimentos. Então, a árvore ela tem várias funções dentro das suas possibilidades. E aqui diz que a árvore plantada, você, eu, nós seremos, se nós estivermos na presença do Senhor, seguindo os conselhos que estão acima, nós seremos como uma árvore plantada junto, ou seja, no pé de um ribeiro de água, de um córrego de água corrente. E essa árvore que somos nós, que as nossas raízes estão dentro do córrego, que nós estamos recebendo do Espírito Santo, da palavra de Deus, isso, ela dá o seu fruto na estação própria. Não adianta a gente querer ficar desesperado, correndo atrás de resultado. Ah, mas porque eu estou fazendo isso e não está acontecendo aquilo, não está sendo do jeito que eu quero. Não funciona assim. Nós somos árvores, nós temos tempo para dar fruto, nós temos tempo para dar folha, nós temos tempo para dar flor. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Nós precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor e nos mantermos na posição. Qual é a posição? Ser uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Essa é a nossa função. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É não seguir conselho de ímpio. É não se misturar com o pecador, não andar com ele, não ser conhecido como amigo do fulano que faz um monte de coisa errada e muito menos se sentar na roda deles. E continua dizendo então que na hora certa o nosso fruto vai nascer. As folhas não caem. Você consegue imaginar uma árvore que a folha não cai? Toda árvore a folha cai. Mas nós que somos do Senhor não cai, sabe por quê? Por que as folhas caem de uma árvore? Porque chega a época do outono e ela precisa desfolhar, ela precisa dar espaço para folhas novas. Se tem um vento muito forte, as folhas caem. Se alguém sacode essa árvore, as folhas caem. Se alguém sobe e tira, essas folhas caem. Mas quem serve ao Senhor, nenhum desses tipos de vento, de tribulação nos abala. As nossas folhas, ao invés de cair, elas se renovam, elas se fortalecem. Assim como aconteceu com o povo no deserto, as coisas vão se renovando. A gente não precisa perder tudo para ter o renovo do Senhor. O renovo do Senhor, ele vem como folhas da nossa árvore que não cai. E tudo quanto fizer prosperará. Todas as coisas que uma pessoa que serve ao Senhor coloca a mão, ela prospera. Nem sempre as coisas prosperam do jeito que a gente está esperando. Porque a gente traça um caminho e acha que é daquele jeito, mas nem sempre é daquela forma. Mas o importante é que haja o que houver, parecendo bom ou ruim aos nossos olhos, nós estamos prosperando sim, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem ao Senhor, todas. As que parecem boas e as que parecem más aos nossos olhos também. Tudo contribui, por isso que a gente tem que dar graça em tudo dá graça. E nós precisamos acreditar nisso, esperar
que a árvore que nós somos, que está plantada no córrego de água corrente que se renova todos os dias, que vem do Espírito Santo de Deus, que vem da palavra de Deus, que ela nos irriga, ela nos faz fortalecer todos os dias. E nós somos, para as pessoas que estão no mundo, nós somos um recosto frondoso, uma árvore frondosa, vista de longe, no meio de uma paisagem de sequidão. As pessoas olham para você, elas te enxergam e falam assim: ela tem uma palavra de esperança para mim, ele tem uma palavra de esperança, ele tem um direcionamento. Nós somos esse direcionamento do Senhor. E nós somos, então, árvore frondosa para dar recosto para quem quer descansar. Nós temos a folhagem que cria uma sombra deliciosa. Nós temos as flores que embelezam. Independente do que o mundo externo diz, nós somos belos aos olhos do Senhor e nós temos o fruto. Nós somos a árvore que dá o fruto na estação própria. É época de tribulação, a gente dá o fruto que é necessário para a tribulação. É época de gozo, de bonança, de alegria, a gente dá o fruto que é importante para essa época. É época de choro, é alguma daquelas fases de Eclesiastes 3. Nós então temos o fruto certo para cada uma dessas épocas e as nossas folhas sempre renovadas, sempre fortalecidas. Então, irmão, vale a pena buscar as características de um cidadão do céu, buscar as características de um cristão verdadeiro, autêntico, que não está brincando dentro da igreja, que não está sendo só mais um sentado no banco, esquentando o banco. Vale a pena fazer aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer com todo o amor. E não importa para quem você está fazendo, faça tudo como se fizesse ao Senhor. Faça tudo como se você estivesse fazendo, porque no Senhor nada do que você faz é em vão. As pessoas podem não te reconhecer, mas o Senhor te reconhece. As coisas vão dar certo nas nossas vidas, porque é o Senhor quem está nos guardando e porque foi promessa dele. Que se nós não seguirmos conselho de ímpio, se nós não estivermos andando com pecador, se nós não estivermos assentados sendo um dos escarnecedores, e se o nosso prazer, se a nossa alegria, se a nossa vida, o nosso testemunho estiver pautado nas palavras do Senhor, na lei do Senhor, nós seremos como uma árvore plantada no meio do nada, do deserto, ainda tem um córrego para nos abastecer. É uma árvore frondosa, que tem um bom caule, bem forte, bem sustentado, que tem folhas, que tem flores, que tem frutos, que tudo dá na época certa, que não cai, que não morre e o que é melhor. Tudo quanto a gente fizer prosperará. E sabe o que é mais importante nisso tudo? Nunca as coisas que a gente faz são só pra gente. Sempre envolve a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho. Tudo que nós fazemos acaba refletindo na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Por isso é que é tão importante o testemunho de cristão, porque ele vai valer para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a vida de esposos e esposas, pais e mães, tios, todo mundo que estiver ao nosso redor, ele vai ser abençoado pela palavra de Deus, amém? Que você possa refletir ainda mais, que o Espírito Santo possa falar muito mais. Eu estou tentando falar muito rápido para o nosso vídeo não ficar muito longo, mas eu sei que o Senhor, ele vai esclarecer mais coisas no seu coração, de acordo com o momento que você estiver vivendo na sua vida, amém? Então, diante disso, que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação, comunhão e convencimento do Espírito Santo de Deus, que vão além de tudo que a gente pode entender nessa terra, que eles guardem o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que você possa ser um vaso de honra e nunca de desonra por onde quer que você ande. E que quando as pessoas olhem para você, elas vejam a face de Cristo refletida através da sua vida. Que você seja uma bênção na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém.